Então, qual que é o ritmo dessa família, né? E qual que é o ritmo de trabalho? Então, a gente precisa também revezar entre os pais, mãe e pai, revezando em casa esse tempo de atenção com as crianças, não delegando só para a mãe ou delegando só para o pai, mas revezar esse tempo de atenção. Então, na minha casa, vou dar um exemplo prático, tá? Na minha casa, que de manhã é a minha função, de manhã, então, eu estou ali apta para dar atenção, para assistir a aula, para fazer atividade, e no período da tarde é o meu marido. Então, a gente vai alternando. E aí ela esses dias até chegou e falou pro meu marido, falou assim, ó, agora é a sua hora de ficar aqui comigo. E ela já sabia que era depois do almoço. Então, é a regularidade, o efeito da regularidade, da previsibilidade na saúde mental infantil, né, Nathalie? Então ela já entendeu e isso daí deixa ela mais segura, com certeza, né? Então, assim, a gente precisa mesmo fazer esses acordos dentro da casa, né? Não dá para deixar só na mão de um o cuidado da criança e o trabalho na mão de outro. É complicado, porque vão ficar cansados, né? Tanto quem está trabalhando, quanto quem está cuidando das crianças, né? E eu acho que isso é saudável até para a criança perceber que nem tudo que ela quer, no momento que ela quer, ela vai conseguir. Ela tem o momento que o pai vai estar com ela, tem o momento que a mãe vai estar com ela, e tem o momento que, para crianças um pouco maiores, até dá para a gente poder dizer que ela também pode ter o espaço dela e o lugar dela. E isso é saudável também. Sim, eu acho que é o que a gente falou até no decorrer de toda a live aqui, é sobre previsibilidade. Previsibilidade, pode fazer como previsibilidade? Montar um quadro de rotina, que para diferentes idades pode ser, faça com fotos no começo, para crianças sabem desenhar, a gente faz com desenho. Mas não adianta um quadro de rotina que a gente não utiliza. A gente tem que fazer o quadro de rotina e tem que convocar o quadro de rotina. Então, se fizer um quadro de rotina, ajuda muito que as crianças tenham um visual dessa rotina. Tira fotos, coloca as fotos na horizontal, em linha horizontal, em sequência. Não faça um degradê assim, ou de cima para baixo, porque às vezes eu acho que é uma lógica só do adulto. Mas o quadro de rotina e a previsibilidade das ações nossas é muito importante. Dizer para a criança, hoje é segunda, hoje é terça, hoje é quarta, sábado vai acontecer isso, domingo vai acontecer isso. Manter o contato das crianças com os familiares, né? Porque a gente ficou em casa e de repente desapareceu todo mundo. Teve uma mãe aqui que falou que ela faz videochamada e a criança chora, que ela não quer ver ninguém, não quer ver os primos, e que tinha muito contato. É normal. É normal. Normal. E eu acho que é super saudável se ela puder conversar com a criança sobre esse choro, no momento que a criança estiver mais calma, lógico, né? Na hora do choro é acolher, mas depois do acolhimento, poder refletir, ai filho, que momento difícil que a gente está passando. E a gente não pode esconder dos nossos filhos esse sentimento que nós estamos tendo. Para todos nós está sendo difícil. Para mim está sendo muito difícil ver meu filho dentro do apartamento, sendo que ele tem tanta energia para gastar, né? Ele não tem sofrido, assim, aparentemente não tem falado sobre isso, né? Mas eu imagino que quem sofre é o andar de baixo, né? Que está escutando. Então, mas assim, perdoe, né? Ele precisa dessa energia. Não tem o que fazer, meu filho. Mas expressar sentimentos, né? E validar esses sentimentos é muito importante nesse momento. Nathalie, esse negócio, eu queria só comentar um negócio que foi super legal de fazer junto com o Davi, logo no começo da quarentena, que foi aquela quarentena geral, que ninguém teve tempo nem de ir no supermercado para comprar nada. E aí, assim, eu tinha que fazer uma rotina para o Davi. Aí, o que eu fiz? Peguei no Google várias imagens, imprimi as imagens e peguei pregadores de roupa, pedi para ele pintar, a gente foi pintando pregador de roupa de madeira, e aí eu fiz um cordão de barbante com os pregadores de roupa e a rotina que ele foi colocando. Então, tu foi falando aí de exemplos, a gente pode fazer dentro de casa esse quadro de rotina. Não precisa comprar algo tão maravilhoso, tão diferente assim. O importante é ter previsibilidade, né? E cada um adaptar também para a idade da criança, né? Tem quadros de rotina que dá para a gente fazer a semana toda. Não dá para fazer para crianças um pouco menores, né? Para crianças menores a gente tem que fazer no máximo o dia.
né? No máximo dia é dividido também pela acompanhando o tempo, né? Eu gosto muito das crianças menores, a gente fazer manhã, tarde e noite. Então, para as crianças, então, o que nós fazemos de manhã, o que nós fazemos à tarde, o que nós fazemos à noite? Para as crianças maiores, acima de 3 anos, aí a gente já pode dividir as atividades do dia e atividades da tarde e atividades da noite. Sequenciar, minuciar melhor, né? Detalhar melhor. E para as crianças maiores, aí a gente consegue sequenciar as ações. Né? O que acontece depois que escova os dentes? O que acontece depois que troca a roupa? O que acontece nessas ações? E inserir os números, que são as horas. Então, a gente já consegue também mudar o grau de dificuldade. E aí, perceber para as crianças. Às vezes, a gente quer fazer um quadro de rotina super detalhado com 10 ações para uma criança de 3 anos. Não vai dar certo. Nunca vou conseguir convocar a criança para esse quadro de rotina. Eu tenho que colocar ações chaves, né? São as ações, café da manhã, brincar de manhã, enfim, almoço, soneca, banho, janta. Então, eu tenho que colocar ações chaves e a gente vai mudando conforme o grau de dificuldade das crianças. Tem mais uma pergunta aqui, Felipe. A Poliana perguntou para nós. O filho dela de 9 anos faz lanche para os pequenos, é isso, né? Se há problema nisso. Acho que não. Não, é até bom, né? Você tá começando a dar um senso de responsabilidade para o seu filho. Quando a gente comentou sobre a questão dos adolescentes, é deixar o adolescente 100% responsável. E um adolescente, tipo, de 12, 13 anos. Não dá. É algo, muita responsabilidade para um adolescente de 12, 13 anos. Quando eu falo de um adolescente de 16, 17, talvez já dê conta para fazer isso, né? Sim, já prepara o lanche, enfim. Deixa eu ver. Tem algumas perguntas sobre... Gente, já está acabando... a Carla comentou no rotinas e rituais, lembrando que nada pode ser algo engessado, flexibilidade é fundamental. Eu pensei sobre isso, Carla, a hora que o Felipe disse sobre o prendedor, eu falei, que ótimo o prendedor, porque o prendedor possibilita que a gente possa mudar. Verdade. A hora que você falou, eu pensei, o prendedor facilita isso. Eu falei, que legal do prendedor. Então, realmente, não tem como ser algo engessado. E também tem que ser algo que tenha a participação das crianças. Algo que não seja só posto por nós adultos. Não, então você vai fazer isso, isso, isso. A gente estrutura, né? A gente dá esse sustento para o dia. Mas as crianças podem decidir, né? Vou tomar banho com o pai, com a mãe. Vou comer na minha mesa ou na cadeira. Eu escolho o lugar. Eu escolho qual utensílio que eu vou utilizar. Eu escolho qual pijama que eu vou colocar. Então, a gente precisa, nesse período, principalmente para as crianças, não podemos esquecer da autonomia das crianças nesse período. As crianças que tinham tanta autonomia em casa, na escola, que podiam fazer, escolher o trabalho, né? Então, ainda mais numa escola Montessori. Em casa, a gente precisa manter a autonomia das crianças, de poder escolher por si, cuidar de si. Então, esses são os principais, assim, ações que a gente pode fazer para tentar, em meio a tudo isso, manter a saúde mental. Mais alguma, Felipe? O que tu tá falando, né, Nathalie? A gente precisa dar a possibilidade da criança escolher, né? Para algumas crianças, a gente não... falta muito pouco. Então, é mais ou menos essa a dica, tá? Desculpa. Obrigada. Eu sei.